Tudo bem. Boa noite, pessoal. Boa noite. É uma alegria estar aqui. Confesso que eu estava triste com o Rui, já fazia tempo que ele não me convidava. Ele só convida top de linha, de Divaldo Franco para cima. Então você imagina, né? Essa é uma casa que eu amo. Já faz um tempinho, demos algumas palestras aqui. Meimei. Antes da palestra, eu peço sempre a vocês que ouçam com o coração. Porque aquilo que vai ser dito através de mim, se houver uma emoção, se você sentir, você leva a tua vida toda. Então eu peço a Jesus e as equipes que nos ajudam, né, a colocar na minha boca as palavras ideais, para que vocês absorvam o máximo. E eu tenho certeza, vocês vão sair hoje daqui melhores do que quando entraram. Eu sou terapeuta, era de Campinas, estou em Santos há 6 anos. E vinha dando palestra, tinha um livro, é um livro de terapia, é um livro terapia holística, né? A gente não trata do corpo, a gente trata do corpo, da alma e do espírito. Então é uma forma diferente. Não é aquela psicologia acadêmica. Então, entre outras coisas, nós, no nosso trabalho, trabalhamos com regressão. Por quê? Ao contrário do que Freud diz, que todos os nossos problemas estão na infância, né? São traumas da infância. Nós, espiritualistas, espíritas, né, acreditamos que nós somos espíritos muito antigos. Então, os nossos problemas não são de hoje, nossas tendências, né, as manias, e principalmente no lar, né, onde é o nosso centro de desenvolvimento e aprendizado difícil, né? Então, os problemas surgem no lar. Eu trabalho muito com casais, principalmente. E aí, nós temos uma ideia de que há uma injustiça no mundo. Muita gente fala, né? Como que Deus me pôs nessa família? Não é assim? Trouxe esse marido para mim, ó Deus, né? Essa mulher. E na verdade são programações, e muitas vezes antigas. Eu estou com a minha esposa há mais de 1000 anos. Nós vamos ver aqui a vida da Meimei. Ela tinha essa mediunidade, né, de enxergar o passado das pessoas, dela mesma. Era muito interessante. Então, para nós, a nossa vida não começou no nosso nascimento aqui. Ela vem há milhares e milhares de anos. Então, para você interpretar, às vezes, uma relação negativa, é difícil. Se você não souber, não tiver uma ideia do que foi no passado, você não resolve nada, você se vitimiza. Você acha que é vítima do marido, vítima da esposa, vítima dos filhos, do patrão. Você é vítima de todo mundo. E, na verdade, nós não somos vítimas de ninguém. Nós somos aprendizes de uma escola. Então, começar a pensar de que somos imortais, somos uma alma imortal, é o ponto de partida para a mudança. E Deus, antes de ser bom, Ele é justo. Então, tudo que nos acontece é por uma necessidade. É uma predisposição, uma programação para evolução. O mundo não é parque de diversão. Aqui é uma escola. Se você for um bom aluno, beleza. Então é importante entender esses conceitos. Não trabalho com regressão por curiosidade, e sim sempre dentro do tema da terapia. Por que meu marido é assim? Por que meu filho, um é do jeito, o outro é do outro? Tenho dificuldades. Então, eu trabalho nesse sentido. Mas tivemos assim a felicidade, aliás, foi até uma surpresa, de alguns anos para cá, notadamente um pouquinho antes de eu vir para Santos, nós começamos a psicografar. E estamos já com 6 livros, indo para o 7º livro psicografado. E quando o Rui me convidou para falar sobre Meimei, foi bem a calhar, porque
Nós psicografamos um livro de Meimei, foi um dos últimos, não é? Então, Meimei, antes de qualquer coisa, ela está muito presente na minha vida. Eu tenho um horário que eles impõem para a gente para acordar cedo, de madrugada, não é? E a gente faz uma oração, um preparo, e o Espírito, então, ele vai ditando. Como é que funciona? Eles pensam dentro da cabeça da gente. Não me peçam explicação, tá? Existem 1000 formas, a minha é assim. E Meimei, há um tempo atrás, se apresentou e escreveu uma história linda. É o livro O Passado Continua. Olha que interessante. O Passado Continua. Eu vou falar um pouco da Meimei e vou falar do livro porque as duas coisas, elas se intercalam. Tá? Agradeço, inclusive, o convite. Alguém soprou para você falar de Meimei, porque eu estava aguardando isso para promover esse livro, que é lindo. Por que é interessante esse livro? Que você começa a ler, e aí você começa a analisar, tá? Por que as coisas aconteceram na minha vida dessa forma? E aí você vai encontrar a resposta. Em vez de acusar os outros, você vai perceber que existe, como o livro fala, um acordo entre você e Deus. Então, o sofrimento é para você evoluir e construir a sua obra. Todos vimos ao planeta, principalmente nós espíritas, nós viemos para ajudar a melhorar o planeta, a fazer uma obra. Se você não fez, saiba, todos nós temos o potencial. Por isso somos espíritas, não somos de alguma outra religião. O espírita, ele tem um diferencial imenso. Para começar, tem conhecimento, tem coragem, o espírita tem que ter coragem, enfrentar a família, e inteligência, intelegere. O espírita sabe discernir, por isso ele escolhe o espiritismo. Você tem que ser inteligente para ser espírita. Desculpem os demais aí, nada contra, mas parabéns a vocês, parabéns para nós. É uma bênção sermos espíritas. Então, vou falar um pouquinho de Meimei, em seguida da obra dela, que é ligada. Irma de Castro Rocha, apelido Meimei, porque ela e o esposo foram ler um livro, uma obra, que era chinesa na época, e Meimei significa assim, amor verdadeiro, amor puro, alguma coisa assim, é essa a intenção. E eles gostaram muito da obra, e ela e o esposo, eles se amavam muito, conviveram como casados apenas 2 anos, mas tiveram um período de namoro de alguns anos, então foi uma convivência muito bonita. Ela nasce em Pará de Minas, 22 de outubro. De 22 e desencarna em Belo Horizonte em 1º de outubro de 46, com 24 anos. Edema agudo do pulmão, não é? Meimei é uma expressão chinesa, amor puro, amor verdadeiro, alguma coisa assim, né? Chinês não fala como a gente, mas significa. Aí depois dele, eles passaram, principalmente o Arnaldo, o marido dela, começou a chamá-la por Meimei e vice-versa, né? Quando ela desencarna, que ela volta para ele, ela chama de Meimei, e o pessoal ficou sabendo que eles tinham essa forma íntima de tratar. Chico Xavier escreveu algumas obras ditadas por Meimei. Uma delas é o Pai Nosso, outra, Amizade, Palavras do Coração, Cartilha do Bem, Evangelho em Casa, Deus Aguarda e Mãe. Eu confesso a vocês que eu não conhecia nenhuma, eu sabia quase nada sobre Meimei. Foi uma surpresa quando ela se apresentou. A minha clarividência é quase 0, graças a Deus. Gozada, né? Tem gente que enxerga. Para você enxergar o espírito mais iluminado, primeiro você enxerga aqueles que de iluminado não tem nada. Então, melhor não enxergar. Mas em algumas ocasiões eles se apresentam e se mostram de alguma forma. E o rostinho de Meimei, né, foi muito interessante. É um espírito extremamente suave. Eu chamo ela particularmente assim de minha santinha, não é? Porque é de uma docilidade e de uma perfeição, como ela dita, como ela, né, as escritas. Então você não precisa corrigir nada, é tudo muito claro, como ela dita.
ela foi uma criança pobre e ela adorava crianças. Hoje, Meimei é muito ligada, em muitas partes do Brasil, a trabalhos com criança. Lá no Frei Beto, é ela que orienta, o Frei Beto lá em São Vicente, onde eu trabalho, orienta. Meimei, aqui, não precisamos falar, né? E ela é presente nessas obras, não é só o nome dela, ela é presente, ajudando, intuindo. Então, assim, o amor pelas crianças, principalmente, não só, mas principalmente de Meimei, é imenso. E ela era uma criança diferente, lógico, né? Todo médium é diferente. Uma beleza notável, muito inteligente. Ela cursou até o ano normal. Antigamente não tinha, né? Era quem é da minha época sabe, você fazia o normal ia ser professor, né? Ou professora, não era assim? Depois passou a ser pedagogia. O casamento dela durou apenas 2 anos. E aí houve agravamento da nefrite, pressão alta, ela teve necrose nos rins, vocês sabem o que é necrose, acabou desencarnando. Mas ela conheceu aos 17 anos, então houve um período aí de alguns anos de namoro, né? Uns 5 anos pelo menos de convivência. Era uma mulher muito bonita, chamava muita atenção, só que ela tinha assim uma presença, e tem até hoje, uma presença que impõe respeito, sabe? Não tem como você olhar para ela e não se admirar da presença, da vibração de Meimei. Eles se casaram na igreja de Belo Horizonte e ela era uma pessoa assim, que ela ajudava todo mundo. Ela vivia ajudando. E um fato que narra, tem muitos fatos, mas um fato que narra, quando ela casou, houve uma cena assim interessante, porque ela estava com a roupa, né, e o buquê de flores. Assim que saiu da igreja, ia passando um mendigo, se arrastando, todo sujo, maltrapilho, né? E ela vê, ela se compadece, ela larga o pessoal lá nos degraus da igreja, ela vai, entrega o buquê para aquele mendigo e dá um beijo na face do mendigo. Sujo, maltrapilho, sabe? Ou seja, ela tinha um amor verdadeiro. Quem fazia isso, que eu me lembro, São Francisco, né? Que chegou até a abraçar um leproso. Meimei tinha esse tipo. Então você imagina um amor para você beijar uma pessoa. A gente vê esse pessoal da rua, ninguém tem coragem de chegar perto. Eu não tenho, né? Pois ela vai lá, entrega o buquê e beija. Olha a compaixão, em primeiro lugar, e o amor que ela tinha. Toda criança que passava por ela, ela abençoava. Então, Deus te abençoe. Ela tinha um cuidado. Ela não passava, ela reverenciava. E ela tinha um filho imaginário. Ela não teve filhos. Rosada, gosta de criança, não teve filhos. Por que ela não teve filhos? O que vocês acham? Ela sabia que ela não ia durar muito. Ela ia deixar um órfão, não é? Mas ela não teve filhos dela, mas ela cuida de milhares e milhares de filhos. E ela tem amor de mãe para dar, senão não cuidaria. Então era interessante que ela assim, ela tinha um filho imaginário e às vezes o marido chegava, né? E ele ia sentar na cadeira e falava assim, cuidado, cuidado, você está sentando em cima do meu príncipezinho. Ele ria, porque ele não entendia nada disso. Ele falava, ó, isso é tudo bobagem, morreu, acabou tudo, né? Mas ela falava normal. E era muito comum, Arnaldo Rocha era o marido, né? Esse Arnaldo Rocha, que foi marido dela nessa vida, eles vinham juntos já há milhares de anos. Então tem muitas vidas dela e ela desencarna, não tem muito detalhe aí, eu não gosto de dar detalhe do desencarne dela, porque não interessa, né? Mas ela estava mal, ele saiu procurar ajuda, quando voltou ela tinha desencarnado. Mas a amizade do casal teve início no século VIII a.C.
esse casal, né? Arnaldo e Meimei. E ele era um general do Império Assírio, com o nome de Bed-Alib, e ele conheceu Mabi, que era o nome dela na época, salvou-a da perseguição de um leão faminto. Isso 8 séculos antes de Cristo. Desde lá que vem essa amizade. No livro... Voltou. Tudo bem. No livro Ave Cristo, de Emmanuel, né, também psicografado por Chico, ela, como Blandina, ela é conhecida no plano espiritual como Blandina. Ela tinha sido filha de Tassiano Varro, né, na época de Roma, que é o Arnaldo Rocha. Então, ela foi filha, ela foi esposa. Nessa vida, ela veio a última vez como esposa também. Então, é um espírito que ela vinha ajudando esse Arnaldo durante muitos séculos, porque ela é um espírito que já traz uma evolução, já traz um amor. E ela vai ajudando. Nessa última vida, ela tinha mediunidade, ela acreditava, não era assim espírita, né? Era de forma empírica, católica e tal, mas já tinha uma mediunidade muito grande e tal. E ele não enxergava nada, não via nada. Então, sempre ela foi orientando, dando apoio, só que depois que ela desencarnou, ele passou a seguir, né, o espiritismo. Então ela cuidou sempre da evolução dele. Ela conversava com os espíritos e ela tinha um dom que é muito presente nas psicografias dela. Ela estava assim, lendo tal, de repente ela ficava parada, olhando, e ela falava para o marido: eu estou vendo nós dois numa situação assim, assim, num país tal, no ano tal. Ele ria, né? Morreu, acabou, não tem nada disso. Mas era muito comum. Ele achava que ela estava delirando, mas era a clarividência dela. É a retrocognição, é o contrário da premonição. Premonição, você vê o futuro. Ela tinha o contrário, ela enxergava com facilidade o passado. E vai ser interessante que, como médium, ela vai usar as pessoas usando essa mediunidade, né? De ver o passado. Ele falava: deixa isso de lado, porque quem morre deixa de existir. Morreu, acabou. Muita gente acredita nisso até hoje, né? Muito bem. Bom, o livro O Passado Continua tem tudo a ver com ela. Por quê? Ela conta a história de uma médium. Veja, agora eu estou falando de uma médium que se chama Joana. Essa médium era uma moça muito pobre, analfabeta, do interior, da região de Bauru. E ela se casa com o filho de um fazendeiro. Eu estou contando rapidinho, a história é longa, não vou contar a história para vocês, lógico, né? Mas ela se casa, e como era uma fazenda que foi dividida entre vários filhos, ficou pequena a terra para cada um. Então estava com dificuldade para eles sobreviverem. Então ele vai para São Paulo procurar emprego. Isso na década de 30, 1930, 32. Só que ele não acha emprego. A única coisa que ele conseguiu, vendeu lá umas joias, né? Ele conseguiu que o governo estava recrutando pessoas que soubessem atirar, né? Para lutar na Revolução de 32. Vocês conhecem a história da Revolução. Então ele volta para Bauru e fala: olha, eu vou lá porque com o dinheiro que eu ganhar nessa guerra, vai ter um salário, aí a gente compra umas vaquinhas, alguma coisa para melhorar a nossa vida. E ele vai para São Paulo. Só que passou 2 anos e ele não voltou mais. E não dava notícia. Naquela época não tinha internet, nada, né? Aí ela viaja para São Paulo, aconselhada pelos parentes, né? Vai buscar o marido. Aí eu estou colocando umas estrelinhas aqui para vocês observarem o seguinte. Por que eu estou contando essa história? Primeiro, quando ele viaja, ela fica aos cuidados de uma cunhada. E essa cunhada ensina ela a ler, ensina arte culinária, tudo, ensina ela a ler. Então, observa que
No período que ela estava sem o marido, né, alguém cuidou dela. Essa cunhada é ótima cozinheira, tal, ensinou-a a ler. Então deixou de ser analfabeta. Ele se alista na Revolução, passa 2 anos, ele não retorna, aí ela resolve procurar. Ela pega um trem para São Paulo, sozinha, do interior, pessoa extremamente simples, e ela fala, eu vou lá procurar, não tinha ideia do tamanho de São Paulo, que já era grande na época, ela vai para São Paulo. E no trem ela conhece uma família. Coincidência, eu estou colocando as estrelinhas para vocês prestarem atenção, tá? No trem, ela se senta, né, era um banco assim de frente, e ela conhece um casal. E esse casal, sabendo da história dela, faz amizade, e já convida ela para ir morar na casa deles. Tá bom para vocês? Na casa deles. E aí, eles arrumam, ele era um empresário, e ele arruma um emprego de babá para ela numa residência. Coincidentemente, nessa residência, a mulher, que era uma granfina, né, que ela foi de babá, na época, né, tinha que ter muito dinheiro. Essa mulher, apesar de granfina, comprava livros e incentivava ela a ler, deu uma assistência para ela. Então ela continuou estudando. Como ela não tinha, ela foi nos quartéis, não sabia onde ela, ninguém sabia do marido dela, aí falaram, porque você não vai na federação, né, espírita de São Paulo? Ela vai na federação, chega lá e fala, olha, teu marido, os médiuns, né, ele está em Tambaú, num hospital. Ele tinha tomado um tiro, feriu a cabeça e ele perdeu a memória, por isso não se comunicou. Aí ela vai para Tambaú, só que quando ela chega, ele tinha acabado de falecer. Mas aí ela vê e ela conversa com o espírito, porque ela já estava com a mediunidade mais desenvolvida, ela conversa com o espírito. E ela não quis se casar porque ela não se sentia viúva. Percebe? Ela via tal, e ele se tornou um mentor dela. Passou para o outro lado, sabia que ela tinha uma missão, então ele passou a ajudá-la. Aí ela retorna a São Paulo, passa a frequentar a federação, faz curso de médiuns, em seguida ela monta uma casa espírita. Então veja, a moça, pouca cultura, uma mediunidade, sozinha em São Paulo, fazendo cursos, ela acaba frequentando um tempo, e lá ela participava do atendimento fraterno, e ela monta então uma casa espírita. Detalhe, nessa casa espírita, ela, como tinha também a precognição, ela tratava as pessoas. Então, por exemplo, uma mulher vinha reclamando do marido, alcoólatra, puxa, por que esse marido, né? Aí ela olhava tudo, ela enxergava o passado, assim como o Meimei também enxergava. Então, há uma identificação aí de personalidade e de mediunidade. Por isso que eu estou contando a história. Ele enxergava, então ela falava assim, seu marido bebe muito, te bate. Já te passou pela cabeça que no passado você pode ter sido o marido e ele a mulher? Aí a pessoa parava assim, por quê? Na prática, né, quando a gente faz a regressão, como é que você sabe que está vendo a regressão? Porque você sente que aquilo é verdade. Eu tenho um problema com o filho, assim, assado. Mas um fez mal para o outro, aí se para, você sente que tem alguma coisa ali. Nós esquecemos os fatos, mas o sentimento permanece. Então aí já está a primeira dica para você começar a analisar teu marido, a tua esposa, teus filhos. O fato é apagado, porque senão seria insuportável a gente conviver com nossas vítimas, daria remorso, ou nossos algozes, o que levaria ao ódio. Por isso há um esquecimento. Mas na regressão você vê parcialmente, e aí eu acompanho e procuro sentir na pessoa se ela tem estrutura para conhecer a verdade sobre ela. Quando tem, que eu vejo também tem essa mediunidade, eu vejo, e aí eu percebo, dependendo da reação da pessoa, eu conto o que está acontecendo, oriento, dependendo, eu não conto. Eu falo alguma coisa para a pessoa pensar,
porque eu preciso ajudar a pessoa e não atrapalhar, não é? Mas uso também essa clarividência, me foi dado isso daí, e oriento a pessoa. Invariavelmente, grandes problemas de você não conseguir perdoar. Às vezes, sentimento de ódio. Quando você faz a regressão, você perdoa automática e naturalmente. Então, essa médium Joana fazia esse trabalho, mostrando mais ou menos o que tinha acontecido com a pessoa, qual era a culpa que ela tinha no cartório, por que aquele sofrimento estava vindo para ela, normalmente escolhido pela própria pessoa, né? E isso consertava o casamento e consertava a vida da pessoa. Então é muito interessante ter esse entendimento de que o passado continua. Um senhor se apaixonou por ela, um homem que frequentava. Olha, coloquei estrelinha ali na frente, né? Coincidentemente, ela começa a fazer e o camarada se apaixona, mas ela não queria casar, ela não se sentia viúva, porque ela via o marido o tempo todo, então ela não quis casar. E o camarada gostava muito dela, ele tinha dinheiro. O que ele faz? Ele começa a bancar, constrói uma casa, constrói mais um cômodo, e vai aumentando, tá? Aí no fim tinha uma creche, tinha um asilo. Então, tudo bancado, ou seja, percebe que em todas as situações sempre tem alguém colaborando? É isso que eu quero que vocês prestem atenção, para vocês levarem para a vida de vocês essa informação. Ah, aconteceu assim, esse assado, mas em compensação, fulano abriu a porta para mim. Sempre tem alguém a nos ajudar, é preciso enxergar, tá? O passado continua. E a frase que pega é nada. E essa frase é importante pensar sobre ela. Frase de Meimei. Nada é por acaso. Por mais triste que tenha sido sua vida, é apenas um projeto feito entre você e Deus para um futuro grandioso. Ela reconheceu durante a vida que tudo que aconteceu encaminhou para fazer uma grande obra. Se você visse o início da vida dela, você falava, é uma caipirinha qualquer. Montou um orfanato, uma casa espírita, um orfanato, uma creche, um asilo, percebe? E nós estamos escrevendo agora, ditado por Meimei também, o livro Além da Sepultura. Não sei quando vai ficar pronto, porque a gente nunca sabe isso, mas conta as diversas vidas anteriores de Joana. Então, ela era pobre, tal, desenvolveu a mediunidade, que ela pediu a mediunidade, fez essa obra gigantesca, mas era um espírito antigo, endividado. Numa outra vida, uma vida anterior, ela morre de tuberculose, ela foi... a mãe dela se desfez dela, morreu, não sei, ela foi adotada por uma família e ela viveu como uma empregada, muito maltratada, ela era feinha tal, e muito desprezada na família. E aí ela vai contando que aquelas pessoas que estavam na família e que desprezavam, eram pessoas que em vidas anteriores ela havia desprezado, contando os detalhes. Ela havia sido general, político corrupto, né? Não é coisa nova político corrupto. Aliás, política e honestidade nunca andaram juntas. Era padre corrupto, gananciosa, fria, e havia praticado abortos. Então, essa mocinha, coitadinha, maltratada, desprezada por todo mundo, as pessoas que estavam desprezando, haviam sido desprezadas por ela, eram algumas. Então, tem todas as vidas do passado, séculos antes, o que ela fazia e por que ela teve, não aqueles
um castigo, mas a lição de ser desprezada para ela sentir que quando você despreza, tudo bem. Quando você é desprezado, quando você bate é bom, quando você apanha dói, não é assim? Então, sempre que você estiver apanhando, presta bem atenção e prometa para você mesmo: nunca mais eu vou bater, porque se você está apanhando, é porque bateu com certeza. Nós temos aí o livro, né? Eu tenho alguns ainda aí, já pegaram alguns, mas eu tenho. É um livro interessante de se ler, para você fazer essa análise. Você vai lendo, vendo que 2 mais 2 são 4, e aí você vai analisando. O que é que eu fiz? Por que eu sofri? O que aconteceu? Por que esse pai? Por que essa mãe? Por que aquela madrasta? E você vai analisando, e você mesmo vai chegando a conclusões. O que é importante de tudo isso? Evolução depende de conhecimento, autoconhecimento e prática do bem. Esse livro traz autoconhecimento que te estimula a você raciocinar. É como se você fizesse você mesmo uma regressão, porque isso é possível. Tudo que você foi está dentro de você, na tua alma. Conhecer a sua alma é o ponto de partida para saber quem você é de verdade. Não quem você está nessa vida, mas quem você é há séculos e séculos. E mais importante de tudo, nós estamos vivendo um momento muito difícil do planeta, e nós prometemos realizar alguma obra. Então você, sabendo quem você é, você descobre o seu real potencial, e aí você arregaça as mangas e vai à luta. Por quê? Todas as ferramentas, todas as armas estão dentro da gente. É questão de você reconhecer e acionar. Bonzinho não é o que promete, bom é o que faz. Bonzinho qualquer um é, tá? É melhor você ser ruinzinho, que você está mexendo com o ambiente, fazendo alguma coisa, do que o bonzinho que não faz nada. Então, saber que você tem um potencial, aciona esse potencial, seja lá o que for. Tem 1 milhão de coisas que você pode fazer para você ajudar as pessoas ao teu redor, ou, em outras palavras, amar o teu próximo. Essa análise, quem eu sou, quem eu já fui e quem eu posso ser, quem eu sou de verdade, ela é importantíssima, porque aí você vê com clareza que você pode fazer coisas que você não imaginava, mas o potencial está aí dentro. Lembrando Jesus: sois deuses e não vos apercebeis, e somos mesmo. Eu não imaginava, uns anos atrás, que escrever esses livros aí. São lindos, é lógico que não são de minha autoria, né? Espero um dia ter capacidade de escrever esses livros, de dar para alguém, mas hoje agradeço demais terem confiado em mim e passado livros que assim emocionam, todos eles. Nós temos o livro Coragem para Ser Feliz, que é um livro que eu fiz para quem quer fazer terapia e não pode pagar. Então, se você conhece alguém que reclama, que nada dá certo, e que a vida não vai, e que está travada, e que está desistindo, sabe? Pensando até em suicídio, alguém que sofre, você está cansado de ver essa pessoa reclamar, dá esse livro para ela, porque esse livro mostra que você pode mudar tudo. Você quer vacinar seus filhos contra o uso de droga? Esse livro, Ser de um Mundo Melhor, foi ditado por um ser que veio de Júpiter, mostrar como é a civilização lá. Ensina as crianças a plantar. É um livro que mistura piada, brincadeira, desenho, história de caçador de pingunço, um moleque meio peralta e biruta. Vai mostrando como eles vão evoluindo, colocando um conhecimento que não existe na escola. Ensina sobre reencarnação, como é que se vive numa civilização avançada, a vantagem de você ter amigos, a vantagem de você ser bom. Quem escola ensina teu filho a ser bom, a ser honesto, a ter ética? Nenhuma escola ensina. Professores hoje não estão nem aí. Então, é um livro para você ler com teu filho, com teu sobrinho, para você dar de presente para aquele vizinho seu que está se desencaminhando. Ele vai ler, ele vai gostar, ele vai mudar. Você pode mudar uma vida. É um livro maravilhoso.
ensina as crianças a acabar com a fome no mundo. Em Júpiter, eles ensinaram as crianças a plantar. Começaram a plantar fruta, acabou a fome. Porque em vez da criança roubar aquela manga verde, né, que está passando no muro do vizinho, eles passaram a plantar frutas, encher as ruas, jardim, tudo de fruta. Você estava com fome, é só levantar a mão, pegar uma fruta e comer. Acabou com a fome em Júpiter. E esse ser fala, isso pode acontecer e vai precisar acontecer no nosso planeta. Vai precisar. Não é nem questão de opção, querer ou não querer. Vai precisar. Tá? Coisas meio difíceis virão aí. Então, crianças plantando fruta, acabando com a fome. Joana de Ângeles. Joana é de uma sabedoria absurda. Eu desconhecia, tinha lido muito pouca coisa. Esse livro tem 150 lições. Nós fazemos todas as noites o Evangelho no lar, e a minha esposa, que a gente gosta de fazer o Evangelho toda noite com alguma lição. São 150 lições diferentes. E é a 5ª vez que nós estamos usando esse livro. Por quê? A gente tenta pegar um outro, não dá. A gente acostumou tanto que cada lição é uma emoção. É feito de uma forma, Joana é de uma precisão, de uma capacidade absurda. O que ela passa de conhecimento, com uma clareza, não tem como você levar, não entendi, você não vai se esconder, porque você vai entender e vai querer ser aquilo que ela ensina, que ela mostra, que ela te estimula a ser como ser humano. Então, 150 lições diferentes, uma da outra. Não tem nenhuma que você fala, essa aqui é fraquinha. Todas te emocionam. Contos de Francisco. São 360 histórias ditadas por Frei Ângelo, que era íntimo de Francisco. As histórias que tem nesse livro não tem nenhuma biografia de Francisco. Tem histórias que Francisco ditou. Tem a entrada de Francisco, a passagem dele para o plano espiritual. Nenhum livro traz isso. Como ele é recebido lá, como ele volta em espírito e vai aonde estavam os seus apóstolos e vai ensinando, vai orientando, vai acompanhando e acompanha até hoje. São Francisco e Chiara, né? Clara, Joana de Ângeles, eles são extremamente atuantes, são espíritos de um amor imenso e cuidam da gente assim, com a sabedoria, com um amor absurdo. Você vai lendo, você vai ficando com vontade de virar um franciscano, com roupa, sem roupa, mas você fala assim, não, eu tenho que ser esse cara aí, porque ele ensinou, vocês vão ver a história, não tem nada a ver nos outros livros, ele largou a família de rico, né, para ir viver com os pobres, porque ele não se conformava de ver a injustiça, só tinha rico e escravo, não tinha outra opção. Aí ele queria dar, ele viu que não podia, então ele foi para a rua, ele foi ensinar os mendigos a serem independentes. Isso nenhum livro fala. Ele foi construir e convidava o pessoal, ajudou a construir abrigo, que eles ficavam na chuva, na neve. Então ele foi construindo, foi ajudando, depois levava o pessoal para trabalhar, traziam tudo para repartir e ele falava, você cuida dele como se fosse pai e mãe, você cuida dele como se fosse pai e mãe, e você o contrário. Então um cuidava do outro com tanto carinho, que criava um clima de amor. O camarada deixava o dinheiro, deixava tudo, ia viver com Francisco, não na miséria, na simplicidade, porque eles trabalhavam, repartiam tudo. Primeiro o outro. Ângelo era o padeiro, fazia o pão, tem cada história linda. Francisco curava com um abraço. Eu tenho uma palestra que está à disposição sobre Francisco e sobre o abraço de Francisco, que é um estímulo. Nós temos o poder de amar, de curar com um abraço. Pouca gente se importa com isso e usa esse poder. Isso aqui é um conto árabe, muito lindo, para quem gosta de coisas diferentes. São 2 livros em um. É um camarada que ele era rico, mas ele era bom, ele dava o dízimo. Levava uma caravana de mais de 100 camelos e 10% do que levava, ele ia dando nos lugares que ele sabia que haviam pobres. Um exemplo fantástico. Inteligência e saúde. Te ensina a usar o remédio do perdão, curar com as mãos, mesmo na sua casa, não só no centro.
cirurgias espirituais, como funcionam, curar com um abraço, o exemplo de Francisco, como você pode evitar a dor interpretando a tua vida de forma positiva, trocar o medo pela fé, medo é falta de fé, alimentos que curam, exercícios para viver 100 anos. Eu não tomo injeção há 60 anos. Então. E nada é por acaso, por mais triste tenha sido sua vida, é apenas um projeto feito entre você e Deus para um futuro grandioso. Leiam Meimei, apaixone-se por Meimei. Agradeço a vocês. Quem quiser levar livro, não tiver dinheiro, pode levar o livro em um cartãozinho e faz o Pix de casa. Eu não controlo nada. Se pagar, pagou. Se não pagar, Deus me paga sempre. Obrigado pela atenção.